Bom dia, graça e paz a todos. Hoje é uma quinta-feira e quero desejar a você que está me assistindo, que está me ouvindo, uma quinta-feira abençoada. Uma quinta-feira cheia do amor de Deus na nossa vida. A palavra de hoje, a palavra do meu devocional de estudo desta quinta-feira, foi trazer para vocês uma mulher chamada Dorcas, uma discípula chamada para servir. E esta passagem está em Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. O que me chamou a atenção dessa mulher é que ela era uma discípula. Ela era uma serva, chamada para servir. Nós, como mulheres e homens de Deus, quando nós aceitamos Cristo Jesus como nosso único Salvador, nós temos um ministério que o Senhor Jesus entrega em nossas mãos. E o ministério dessa mulher, a Bíblia não relata se era jovem ou se tinha mais idade, se era idosa. A Bíblia somente relata que ela tinha uma profissão. A Bíblia somente relata que ela fazia boas obras. E ela também dava esmolas. E o que me chama mais atenção ainda, que ela estava morta no quarto andar, era um quarto de oração, era um quarto de súplicas, onde ela foi colocada. As viúvas que ela tinha ajudado, as viúvas com quem ela tinha feito túnicas, roupas, não cobradas, porque ela dava as túnicas, as roupas às viúvas. E me chama mais atenção ainda se ela era uma discípula. Além de ajudar as viúvas, com certeza, Dorcas também ajudava o necessitado e ao órfão. Porque esse é o mandamento de amor, é o que Jesus nos diz na sua palavra. O que nós fazemos ao órfão, à viúva e ao necessitado, nós fazemos também a Deus. Porque naquele grande dia o Senhor vai nos perguntar se nós fizemos a Ele, se nós vestimos quando Ele estava nu, se nós alimentamos Ele quando Ele estava com fome, se nós visitamos Ele quando Ele estava preso, se nós visitamos Ele quando estava enfermo. E nós fomos nos perguntar como, Senhor, te visitaríamos na prisão, como, Senhor, tu estava enfermo e nós não te visitamos. É essa pessoa que você sabe que está enferma, que está doente, e você não visita. É esse irmão que você sabe que está precisando de uma ajuda e você não ajuda. É o órfão que está lá no abrigo, que não tem pai, que não tem mãe, que foi abandonado. A viúva dos nossos dias. Então, meus amados irmãos, o que me chama a atenção é que mesmo morta, essas viúvas que Dorcas ajudou, elas choravam, elas pranteavam e mostravam a Pedro as suas túnicas, as túnicas que eram feitas pelas mãos de Dorcas. O que você tem feito para o Senhor Jesus nesse tempo? Ah, mas pastora, eu tenho uma profissão, eu trabalho fora. Dorcas também tinha uma profissão, ela era costureira. Mas ela tirava um tempo seu para se dedicar à obra do Senhor. Nós temos que tirar um tempo para fazermos a obra do Senhor.
Porque diz que ela tinha boas obras. Mas ela não fazia boas obras para ser salva. Ela fazia as boas obras porque ela era salva. Nós precisamos, como salvos em Jesus Cristo, fazer as boas obras. Olhar para o nosso próximo. O que a palavra do Senhor nos diz? É que Ele diz como mandamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu consigo amar meu próximo? É ajudando, é servindo, é auxiliando, levando uma palavra de conforto, levando uma palavra de amor. Isso também é ajudar o próximo necessitado. Não levantar calúnias, não ficar felizes, como se diz nos dias atuais, com a desgraça alheia. Não ficarmos felizes com a separação de um casal. Não ficar feliz com a briga de um pai e uma mãe. Não ficar feliz porque aquele que nós invejávamos ficou desempregado. Não, Dorcas era discípula de Jesus. Não caminhou com Jesus. Mas se eu sou discípula de Jesus, os seus ensinamentos eu pego para mim e continuo. Foi isso que ela fez. E ela estava morta. Isso nos chama atenção também porque mesmo nós servindo ao Senhor Jesus, mesmo nós fazendo as boas obras, mesmo nós adorando ao Senhor, o dia mau chega à nossa porta. Dorcas adoeceu e morreu. Porque nós também, mesmo servindo ao Senhor, nós somos humanos. Chega a enfermidade, chega a necessidade. Mas o mais importante, que ela tinha mulheres que oravam por ela, que choravam por ela, que pranteavam, como diz a palavra de Deus. E mandaram chamar Pedro. Por que mandaram chamar Pedro? Apenas para chorar com eles? Para prantear com eles? Não, porque Pedro era discípulo de Jesus. Eles acreditavam que Pedro podia fazer um milagre, assim como Jesus fez. E Pedro chegou a casa e subiu só ao quarto, ajoelhou-se, orou e disse: levanta-te. Está no versículo 40. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, saiu todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, lhe dando as mãos, a levantou. Nós somos levantadores daquele que está doente, daqueles que está caído. Nós temos que ser, irmãos, como Pedro. Nos ajoelharmos e orarmos pelo nosso próximo. Às vezes é necessário nós termos um secreto com o Senhor. Se teu filho está enfermo, se teu filho está afastado dos caminhos do Senhor, se teu filho está preso, ou se teu filho está no hospital, ou se o médico decretou que não tem mais cura, que não tem mais jeito, faça como Pedro, ajoelhe-se e ora e profetiza. Porque o que Pedro fez aqui, meus irmãos, foi, lhe profetizou. Tabita, levante-se. Diga a Satanás que seu filho, profetize que seu filho está liberto das drogas. O Vanusa está assistindo. Profetize que o seu casamento será restaurado. Profetize que a porta de emprego está sendo aberta nesta manhã. Faça como Pedro, profetize. Diga: enfermidade, sai da minha casa. Eu te dou uma ordem. Espírito da miséria, espírito da contenda, espírito da fofoca. Saia da minha casa.
Faça como Pedro. Tenha um particular com Deus. Quanto tempo você não tem um particular com Deus? Quanto tempo você não vai para um cantinho e diz para o Senhor, e chora, e ora, e pede? Foi isso que Pedro fez. Pedro se comoveu com aquelas mulheres chorando. Porque talvez naquela região era somente Dorcas que ajudava aquelas mulheres. Somente Dorcas talvez ajudasse aqueles necessitados, aos órfãos. Seja a luz aonde você estiver, aonde você chegar, no seu ministério, na sua igreja, na sua liderança, no seu trabalho, na sua faculdade. Inspire-se em Dorcas, porque ela é uma mulher extraordinária. Uma mulher que trabalhava, mas que ajudava. Uma mulher talvez que orasse também por aquelas mulheres. Seja bênção, seja um instrumento. Você foi chamado, mulher, para ser um instrumento de Deus nessa terra. As suas mãos foram chamadas, você foi chamada para curar. Dos seus lábios é para sair bênçãos, não fofocas, não contendas. Você foi chamada para adorar. Se você não louva, se você não tem o dom de louvar, ore. Se o teu tom for pregar a palavra, pregue. Tenha boas obras nas suas mãos. Abel e Caim, quando foi ofertar ao Senhor, seus cestos estavam cheios de frutas. Nós podemos trazer os dias de hoje. Como é que está o seu cesto quando você vai ofertar? Estão vazios de obras. Você vê alguém com fome e você não ajuda. Você olha na rua aquele necessitado que não tem o que comer. Você ora por ele. Faça como Pedro. Ah, pastora, mas eu não tenho dinheiro para dar dando a todas as pessoas que me pedem. Mas faça como Pedro. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Fale de Jesus, que Jesus quer mudar essa história. E nesta manhã, eu quero te convidar a participar conosco todos os dias pela manhã. O Senhor tem tocado no meu coração que todos os dias de manhã, antes de sair para o meu trabalho, porque eu também trabalho, irmãos. Trabalho, eu estudo, ajudo o nosso pastor no nosso ministério, nos projetos que o Senhor coloca em nossos corações. Mas temos também que tirar um tempo para falar do nosso Senhor. Para falar que Deus, Ele chama cada um. E eu quero começar a partir de hoje, mulher, um devocional todos os dias. Porque na Bíblia nós temos exemplos de mulheres extraordinárias. Como se diz nos tempos atuais. Nós temos mulheres que podem ser nossas ídolas. Que a gente pode admirar. Não adorar, admirar. Tabita é uma mulher que nós devemos admirar. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher admirável, apesar de a Bíblia não falar do seu nome. Nós temos Débora, juíza e profetisa. Nós temos Maria Madalena. Nós temos várias mulheres na Bíblia que nós podemos nos admirar. Nós podemos pegar essas mulheres e tomar como exemplo nos dias de hoje. Mulheres admiráveis. Porque nós, quando aceitamos Jesus como mulher, nós somos a sacerdotisa na nossa casa. Nós somos a coluna da nossa igreja. Hoje você não vê mais na igreja, as irmãs, eu fico muito triste. Mulheres que buscam ao Senhor. Círculos de oração. Infelizmente as pessoas não querem mais tirar um tempo na igreja para orar. Temos líderes de tudo, menos líder de oração. Coloque em prática a oração. Porque a oração, meus irmãos, é que faz milagre. É a oração que move o coração de Deus. É a oração que tira uma palavra comum, quando leva ao reino espiritual, o Senhor toma posse. Amém? E eu quero desejar nesse dia um dia de bênção e um dia de vitória. Pense nisso. Você, mulher, você jovem,
que está iniciando seu ministério, você que louva, você que prega, tire um tempo, assim como Pedro. Afaste-se um pouco da multidão para ouvir a voz de Deus, para orar, para buscar, para jejuar. E faça como Dorcas. Ajude o necessitado, a viúva, aquele órfão, que muitas vezes, como nós falamos, é viúva de marido vivo, às vezes é órfão de pais vivos. Porque a nossa sociedade, infelizmente, o pai e a mãe, o avô e a avó, que eram para cuidar, são eles que abandonam. Mas a palavra do Senhor diz que por mais que o Senhor, que a mãe nos abandone, nosso pai, nossa mãe, o Senhor jamais nos abandonará. Creia nessa palavra, amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, eu quero declarar, Senhor, esse dia de bênção, esse dia de vitória, que todo levante de Satanás caia por terra, que toda cilada do inimigo, Senhor Jesus, venha cair por terra, que todo espírito de enfermidade, que todo espírito da morte bata em retirada, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, dá ordens aos teus anjos para que não tropecemos nenhuma pedra. Nos livra, Senhor, do acidente, do incidente. Nos livra do homem mau, do homem sanguinário, daqueles que atentam contra o mal. Livra-nos, Senhor, da língua mentirosa. Livra-nos, Senhor Jesus, dos crimes de sangue. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor. Senhor, ser conosco na nossa saída, na nossa volta. Acampa, Senhor, entra com providência na casa daquele que não tem o que comer neste dia. Envia o pão, Senhor, envia o alimento. Aquele que está enfermo, Senhor Jesus, venha enviar cura. Aquele que está de luto, Senhor, ressuscita, Pai. Ressuscita, Senhor, transforma, cura, sara e liberta, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã, meus irmãos, minhas irmãs, estaremos novamente aqui, fazendo o nosso devocional. Se você quer oração, mande mensagem, coloque nos comentários. Se você quer uma visita, pastor, eu estou enfermo, o médico disse que não tem mais jeito, que não tem mais cura, nós vamos até você, porque existe cura. O Senhor é a nossa cura. Aquela mulher estava morta e Pedro orou e ela ressuscitou. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.